Está no ar. Pan News Entrevista com Alberto César. Uma boa conversa com pessoas de destaque da nossa sociedade. Olá, meus amigos da Jovem Pan News Campinas, tudo bem por aí? Estamos no ar com o nosso Pan News Entrevista. Vou conversar com Pedro Qualiato, ele é especialista em Direito do Consumidor e da Saúde. Converso com o Dr. Pedro sobre Black Friday, viagens e novas regras que podem pegar o consumidor de surpresa na hora de reservar a hospedagem. Tudo isso no nosso Pan News Entrevista de hoje. Pan News Entrevista. Oferecimento. Cortag, Colégio Crescer, Savenhago. Meus amigos, agora no Pan News Entrevista vou conversar com o Dr. Pedro Qualiato, especialista em Direito do Consumidor e da Saúde. Nós vamos conversar hoje aqui sobre Black Friday e tem novidades aí que o doutor vai falar para a gente, né? No setor aéreo e também no setor hoteleiro. Doutor Pedro Qualiato, gosto muito de falar contigo, você sempre enriquece aqui nosso programa, tudo bem? Bom dia, Alberto. Tudo bem? Tudo jóia? Bom dia a todos os ouvintes do Pan News. É um prazer, eu agradeço, é sempre um prazer falar com você, Alberto. Obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso. Então vamos lá. Primeiro, nos Estados Unidos, Black Friday é a última sexta-feira de novembro. Aqui, no Brasil, são todos os dias de novembro? Roberto, aqui é uma adaptação da Black Friday americana, né? A Black Friday é essa data especial da última semana de novembro, usualmente. Aqui no Brasil é um pouco mais estendida, aonde os comerciantes, os lojistas, eles oferecem condições muito especiais de preços, já visando as compras de Natal, já visando as férias de verão aqui do nosso país. Então, é uma oportunidade que acaba sendo interessante, vantajosa em muitos aspectos, mas também que traz alguns pontos de atenção para quem tem, por exemplo, compulsão por compra, para quem está um pouco endividado e precisa tomar um certo cuidado, para não ser levado a gastar mais do que deve ou comprar coisas que não precisa, né? Sem necessidade, tudo isso. Importante. Mas a verdade é que 90% dos consumidores brasileiros declaram que pretendem comprar na Black Friday no Brasil, o que só aumenta a cada ano. Então, é uma estatística bastante expressiva. Então, esse ano, o brasileiro vai comprar mais na Black Friday do que comprou no ano passado? Espera-se que sim. Desde 2020, 2022, essa estatística vem aumentando. E a gente está chegando quase a 90% dos brasileiros com intenção de compra na Black Friday. Tá certo. Bom, você falou aí que as pessoas precisam tomar cuidado para não se endividar, essa coisa toda. Além do que, precisam tomar cuidado também com respeito à Black Fraud, né? Alberto, acho que o primeiro conselho a dar, do ponto de vista dos direitos do consumidor, é o direito à informação. O consumidor tem direito à informação clara e precisa sobre os aspectos comerciais, financeiros, o preço dos produtos, sobre os aspectos técnicos do produto. Caso contrário, ele pode cair num golpe, né? Ser iludido, principalmente nas compras online, no e-commerce, que representam hoje mais de 70% do total de vendas da Black Friday. Muito bem. Que conselho você daria para quem, por exemplo, vai comprar online? Pega o site, dá uma olhada, vai lá no Google, reclame aqui. Que conselho você dá para essas pessoas? Bom, o primeiro conselho aí dentro disso que eu falei, da direito à informação clara e precisa, que está no Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, sempre exigir que o preço seja ostentado, demonstrado de forma clara, de forma transparente. Não existe, por exemplo, no e-commerce ou no Instagram, nas redes sociais, olha, o preço inbox, me mande uma mensagem que eu te conto o preço. Isso já é uma prática abusiva, viola o Código de Defesa do Consumidor,
e não pode ser praticada, não pode ser feita aqui. Outro direito importante para quem compra online é o famoso direito de arrependimento, que está no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é o prazo de 7 dias que o consumidor tem para desistir de uma compra feita online. Tá. Esse prazo, esse arrependimento pode ser exercido sem qualquer justificativa, o consumidor pode simplesmente mudar de ideia, e aí, neste caso, a loja, o lojista, o comerciante é obrigado a devolver o dinheiro para o consumidor integralmente, o que foi pago, inclusive frete e outras despesas acessórias. Tá? Ele pode devolver sem qualquer justificativa no prazo de 7 dias úteis, é isso ou não? Ou 7 dias corridos? 7 dias corridos, Alberto. Isso não se confunde com o prazo de garantia que o produto tem. Prazo de garantia é outra coisa, é um prazo de 30 a 90 dias, dependendo do tipo de produto que o consumidor adquire, que legalmente o fabricante é obrigado a dar. Ou seja, para bens não duráveis, produtos alimentícios, produtos hospitalares, por exemplo, o fabricante é obrigado a garantir o bom uso, o funcionamento do produto pelo prazo de 30 dias. E para bens duráveis, como automóveis, móveis, brinquedos, o prazo é de 90 dias que o fabricante é obrigado a garantir. Ou seja, qualquer problema que aconteça com os produtos nesse prazo, o fabricante é obrigado a cobrir. Tá? Então, esse é outro aspecto importante. Muito bem. Doutor Pedro Qualiato, vamos andar de avião agora. Vamos passear de avião. Vou ter que pagar a bagagem de mão também? Pois é, Alberto, medida polêmica. As companhias aéreas, algumas delas declararam agora, em 2025, que estavam pretendendo começar a cobrar a bagagem de mão, que é aquela que nós levamos na cabine, que o passageiro leva na mão, literalmente, além da mochila, são duas coisas diferentes. Atualmente, a ANAC permite que o passageiro possa levar uma bagagem de mão de até 10 quilos e uma mochila que ele acomoda na frente do seu pé. A bagagem de mão em cima e a mochila no seu pé. A intenção das companhias aéreas foi e era de cobrar esta bagagem de mão de até 10 quilos que seria levada na cabine, fazer uma cobrança. Algo inédito, algo que era proibido, inclusive, por uma resolução da ANAC desde 2016, que garantia o direito do passageiro de transportar essa bagagem de mão. Essa tentativa de cobrança gerou uma discussão, um debate muito grande, e a Câmara dos Deputados, felizmente agora em outubro, já aprovou uma lei que ainda precisa ser votada no Senado, que proíbe essa cobrança para voos domésticos. Portanto, voos domésticos, a gratuidade das bagagens de mão devem continuar. Porém, para voos internacionais, há uma tendência de que haja essa cobrança para essa bagagem de mão adicional. Não é a mochila, mas é a malinha que a gente leva na mão. Muito bem. Bom, eu tive uma experiência há um mês e meio, numa viagem internacional, dentro, por exemplo, da Turquia, voo dentro da Turquia, eu embarquei a bagagem sem custo nenhum. Inclusive a bagagem de mão, a moça lá no check-in falou, não, pode colocar, coloca também. Coloquei tudo. Já para a viagem internacional da Turquia, por exemplo, para a Grécia, eu tive que pagar a bagagem que foi despachada, e da Grécia para o Brasil também pagar. E olha, não é barato, viu, doutor? Não é barato. Mas também não acredito que eles vão liberar, porque antigamente, o doutor é muito jovem, acho que não era nem nascido, antigamente você tinha direito numa viagem internacional, 2 malas de 32 quilos e mais a bagagem de mão. Bons tempos, hein? Alberto, bons tempos, eu me lembro. A justificativa das companhias aéreas brasileiras é que isso se trata de uma prática internacional e que, se não for adotado aqui no Brasil, eles podem perder, as companhias aéreas, a competitividade com as outras empresas dos outros países. Além disso, as companhias aéreas prometem que, com essa cobrança, a passagem aérea para quem não leva bagagem de mão ficará mais barata. Isso eu quero ver, isso é algo que eles vão ter que provar. Eles disseram a mesma coisa anos atrás, quando passaram a cobrar as malas despachadas, e agora é a mesma justificativa, a mesma
o mesmo discurso que a gente pretende, vamos pagar para ver, literalmente, né, Alberto? Pagar para ver. Pois é, vamos ter que pagar para ver, não acredito muito. Mas esse desfecho, na sua visão, como é que vai ficar? Bom, eu gostaria muito que as companhias aéreas cumprissem com essa promessa de reduzir o valor das tarifas das É, passagens aéreas para quem não despacha, para quem não leva a mala de mão. Mas o que eu acho é que, como vai ficar? Deve permanecer a gratuidade da utilização de malas de mão com até 10 quilos aham, dentro dos padrões sim, sim. para levar dentro da cabine. A gratuidade para voos domésticos deve continuar e para voos internacionais a tendência é que seja liberada a cobrança por parte das companhias aéreas com essa condição que ela reduza o valor da tarifa das passagens para Aham. quem não levar a mala de mão. Essa é a tendência do desfecho. Bom, mas se alguém vai cobrar, se as companhias vão cobrar pela bagagem de mão, ela passa a ser bagagem despachada. Então você despacha, vai pagar do mesmo jeito, né? Não sei qual é a condição da tarifa, É, talvez haja alguma diferenciação, mas seriam tarifas diferentes. Uma para o despacho e a outra para bagagem de mão dentro da cabine. muito bem. Bom, já que nós estamos voando, estamos viajando de avião, chegamos para nos hospedarmos em hotéis. Mudou também alguma coisa? Sim, Alberto, isso tem uma mudança importante. O Ministério do Turismo aprovou uma portaria agora em 2025, portaria 28 de 2025, que, entre outras coisas, estabeleceu diretrizes sobre as diárias de 24 horas dos hotéis. Você fala, pô, mas diária tem que ter 24 horas, né? Mas não é assim, não. Infelizmente, não é bem Não. assim. Como alguns hotéis estavam abusando um pouco dessa diária, com o check-in às 18 horas e o check-out ao meio-dia, as diárias estavam com 18 horas, com 20 horas, o Ministério do Turismo estabeleceu que a diária deve contemplar 24 horas, porém o hotel pode reservar até 3 horas para procedimentos de higienização do quarto, de limpeza É, do quarto. Ou seja, a diária tem que ter no mínimo 21 horas para o hóspede poder utilizar o quarto, tá? é, Essa portaria também definiu outras coisas, outros aspectos, como, por exemplo, aquele check-in antecipado ou late check-out, que é o check-out após o horário. é. Isso pode existir, os hotéis podem fazer essa prática, os hóspedes têm esse direito, desde que haja disponibilidade do quarto, da habitação, e desde que também haja uma cobrança adicional, tá? A É. cobrança adicional para esse tipo de hospedagem adicional, ela pode ser feita. Olha, É, só interrompendo aqui, e por exemplo, se eu entendi bem, não importa a hora que eu vou chegar no hotel, ele tem que me dar no mínimo 21 horas. O hotel pode estabelecer, Alberto, o É, horário de check-in e você precisa respeitar esse horário. A tá. partir desse horário, o hotel é obrigado a te dar 21 horas no mínimo. Então, se o check-in é ao meio-dia, o check-out, vamos pensar aqui, se o check-in sendo meio-dia, o É, check-out teria que ser meio-dia, porém o hotel pode reservar até 3 horas para a limpeza do quarto. Então, 9 em horas tese, então, ele teria que seria sair. 9 horas. Em tese, até 3 horas, pode ser menos, tá? Tá. É, Mas isso pode já não falar. existe, doutor Pedro, porque normalmente o check-out é meio-dia e o check-in é por volta de 2 horas. Normalmente, pelo menos nos hotéis que eu utilizei aqui nessa última viagem, sim. Você tinha que fazer um check-in até as 2 horas. Não, check-in você podia fazer a hora que você quisesse, mas o check-out você tinha que sair do hotel às 11 horas. Aliás, teve uma cena assim, não é cena, teve uma situação muito, para mim, muito desagradável, porque eu errei o horário do voo, e calculei errado o horário do voo, cheguei com 7, 8 horas de antecedência no hotel, não tinha lugar, e eu peguei um outro hotel para poder descansar, para depois vir para o meu hotel para fazer o check-in. Esse outro hotel, eu fiquei das 6 horas às 11 horas da manhã e paguei uma diária completa. Entendeu? Se fosse nessa lei aqui, a situação é diferente. Quem entrar, por exemplo, às 6 horas da manhã, ele vai, pelo menos até o quê? A noite toda ele vai ficar, não? Eu acredito que sim, Alberto. É que, bom, essa regra, primeiro, ela é válida para hotéis, pousadas, resorts, flats,
albergues e hostels. Ela não vale para Airbnb e apartamentos alugados através das plataformas e dos aplicativos digitais. Então, isso é um ponto importante, tá? A questão é que essa regra, ela visou trazer mais transparência, clareza sobre os direitos dos hóspedes das hospedagens. E, claro, se aplica o bom senso. Acho que se o hóspede entra ao meio-dia, normalmente a diária vai durar até o meio-dia seguinte, 24 horas. A questão aqui é que haviam hotéis que estavam realmente abusando, se excedendo nesse direito de exigir um prazo inferior a 24 horas. Eu me lembro já de ter me hospedado em hotéis, até hotéis fazendas bons aqui no interior de São Paulo, que a diária, a entrada era 18 horas e a saída às 11, a saída ao meio-dia. Então, realmente estava havendo um excesso por parte dos hotéis e essa portaria visou trazer, inclusive, uma maior segurança sanitária para a habitação, para o quarto, porque ela estabelece padrões mínimos de limpeza. Então, ela evita práticas também que possam comprometer a higiene da utilização do quarto. Então, esse foi o objetivo. Acho que é caso a caso, acho razoável que o hotel continue para quem entra meio-dia, ficar até meio-dia do dia seguinte, mas o que a portaria visou evitar é justamente hotéis que estavam estabelecendo diárias muito curtas, diárias excessivamente curtas, que estavam deixando os hóspedes numa condição de desvantagem e até de exposição, né, por conta disso. Muito bem, só para a gente fechar, nosso tempo está terminando aqui, essa portaria vale a partir de quando? 90 dias a partir da sua publicação. A publicação aconteceu em outubro, então ela entra em vigor em janeiro, já para as férias de verão. Muito bem, então tá bom. E vamos ver, vamos aguardar e sempre dizendo para as pessoas aproveitarem, porque a vida você tem que comprar o que gosta, só que sempre com comedimento e muito cuidado. Dr. Pedro Qualiato, especialista em Direito do Consumidor e da Saúde. Mais uma vez, muito obrigado, foi ótimo falar contigo, doutor. Alberto, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer participar e conversar sobre assuntos tão importantes e relevantes para a nossa sociedade. Um abraço para todos. Outro para você, meus amigos, falei aqui com o Dr. Pedro Qualiato. E assim finalizamos o nosso Pan News Entrevista de hoje. Lembrando que todo sábado às 11 horas você acompanha as edições inéditas do programa na Jovem Pan News Campinas. Um abraço, saúde, paz, alegria e sorte para todos nós e tchau, pessoal!